Estamos aqui para mais uma live de psicanálise para todos, desta série de lives, e hoje a gente vai conversar com a Clara Barcelos, que é psicóloga e psicanalista formada pelo Instituto Aela em psicanálise pós-junguiana. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente traz o tema do Jung de Montefoschi, ou seja, o Jung de Montefoschi sob o olhar de Montefoschi, que é o pensamento que Adriana Tanese Nogueira traz na psicanálise em Devir. Tudo bem, Boa Clara? noite, Raquel. Boa noite Boa a todos. noite. Boa noite. Seja bem-vinda, Clara. Obrigada. Vamos conversar? Vamos? Pois é. A Clara é psicóloga, né, formada em psicologia normal, tradicional, e também em psicanálise pós-junguiana aqui pelo Instituto Aela. Ela atende pelo Instituto também. Clara, então, assim, como que foi o Jung que você aprendeu na faculdade? Você pode falar um pouco sobre isso? Posso. Na verdade, assim, não é que eu... Dentro da faculdade você faz eletivas, né? O Jung Uhum, não é um pensador que você vê sim. no, no estudo obrigatório, né? Então, no máximo, você passa uma pincelada, assim. Mas não se Uhum, adentra necessariamente na faculdade, né? Então, o que você tem são eletivas, que você pode vir a estudar Jung, ou então o Jung, ele é muito famoso, né? Então, às vezes você vai ouvir falar pessoas falando de Jung, mas não necessariamente se estuda Jung. Inclusive, para mim, a minha experiência na faculdade foi que o Jung não parecia um cara que me interessou, porque ele estava sempre hum, ligado a uma coisa meio mística, só, ou a alguma religião, alguma coisa da espiritualidade. Então, aquilo, eu vinha de uma família que já adentrava muito aí, e aquilo não me chamou atenção. Não me via, eu não via por que estudar Jung. Inclusive, até eu conhecer o curso da Adriana, eu nunca diria que eu estudar Jung. Assim, não era a que me chamava atenção, né? uhum, Desde a faculdade. Então, assim, ah, tá, Jung fala umas coisas interessantes, aí eu acho que é essa visão mais comum que a gente tem. Ah, o Jung é o cara dos arquétipos, né? É, sim. Aí fica nessa coisa. E aí uhum, tem as pessoas que depois vão vir a estudar Jung, que se aprofundam, e aí tem esse uhum, pensamento de Jung muito ligado, de fato, ao misticismo, aos símbolos, mas não o Jung como um pesquisador e o cientista que ele foi. E eu acho que a Montefoschi traz muito bem essa visão, né? Como que o Jung, o caminho que ele seguiu, na verdade, foi um caminho de quem está tentando dizer, buscar um viés científico, que nada mais é do que a experiência, né? Comprovar qual é o pensamento dele, por onde ele foi caminhar para comprovar aquilo que ele estava vendo da psique. Porque toda a psicanálise ela parte desse princípio, né? O que é a psique? Qual é o funcionamento da psique? Da dinâmica psíquica, né? Então, acho que a Montefoschi que ela vai começar a trazer esse olhar que até então eu não tinha. Mas é isso, né? Assim, dentro da faculdade fica num campo muito abrangente, dizer assim. Tem pessoas que uhum. vão estudar, e no Brasil tem a Anísia da Silveira, que é fantástica, que Sim, vai falar sobre Jung, mas sim. não foi, assim, dentro da minha faculdade, não foi algo que estava ali, assim, tão acessível, né? Isso chama Uhum, atenção. Por que Jung não é tão acessível, assim, às vezes, né? Por que não está sendo tão dito, né? sim, exato. Inclusive tem um filme da Anísia da Silveira, né? Você já viu? É Também muito não. interessante. É um filme inclusive é a atriz a Glória Pires, eu acho que faz o papel dela no filme. Aham. Assim, recomendo, é muito forte e bem, a biografia dela é muito legal, sabe? O trabalho, o desafio que ela encontrou, né, para Sim, validar o trabalho de Jung dentro daquele hospital. exato. Muito bom. E você, então, você chegou a fazer alguma eletiva Oi? na faculdade? Desculpa, cortou o som, tá? Por isso que eu cortou o som um pouquinho. Você chegou a fazer alguma eletiva na sua faculdade sobre Jung ou não? Você não se interessou mesmo? É isso, dentro do meu caso específico, a professora que dava Jung, ela não. Exatamente, parecia que faltava assim uma visão mais. Ela parecia muito isso, ligado só ao espiritual, mas um espiritual que está desvinculado da concretude da realidade. Então, aquela coisa Entendi. que, na minha experiência, já do Uhum. que eu vinha vivendo, era um pouco cansativo.
tá bom, eu já falei de muita ideia espiritual, mas o que eu vejo na sessão, assim? Então, parecia que Uhum. não me parecia uma coisa interessante, assim, sabe? Às vezes, cada um tem um caminho de vida, né? Jung vai trazer muito isso, né? E parecia que ali na faculdade aquilo não me levou. Uhum. Porque aí traz esse campo. Jung, depois dessa separação com Freud, ele fica um pouco à parte, né? E aí você não tem isso. Do meio científico, você diz, né? Mas assim, tem muita gente séria que vai falar sobre Jung, tem pesquisas, porém você busca mais por fora, assim, não é uma coisa que tá. E aí vai depender muito da estrutura acadêmica de cada faculdade, né? Na UFRJ não Uhum. tinha na minha época, né? Então eu Uhum. sinto falta até de ter Uhum. falar mais Sim. sobre Jung, assim. Sim. E o que que te, então, se na faculdade Jung não te chamou muito a atenção por conta do que você explicou, o que que fez você, o que que te chamou a atenção para esse curso de psicanálise, para essa abordagem? Bom, cada um tem sua experiência, né? Mas eu vou começar aqui pela minha. Eu via, eu comecei a conhecer pessoas muito próximas que faziam o atendimento com a Adriana, né? E eu fui vendo na prática, na minha relação com essas pessoas mudando. Essas Uhum. pessoas, pera, alguma coisa realmente essa pessoa que está trabalhando aqui com essas pessoas que eu conheço, ela está fazendo um trabalho que está realmente produzindo uma diferença. E eu vejo essas pessoas se transformando. Aí começou a me chamar a atenção, assim, eu falei, essa mulher tem uma coisa interessante a dizer. E ela dá um curso. Eu já estava Eu tinha parado a faculdade por 5 anos e voltei depois de 5 anos. Tava Uhum. terminando pensando, tá, qual o caminho que eu vou seguir agora, né? Para onde que eu vou, o que que eu vou fazer? Então eu tinha algumas, algumas ideias de trabalhos que eu gostaria de fazer dentro da psicologia, mas eu não sabia exatamente o que. Mas eu precisava aprofundar. E aí aquilo me chamou a atenção. Eu nem sabia para onde eu estava indo, mas eu falei, eu vou ver o que tem ali. Eu vou ver o que essa mulher fala, né? E Uhum. ela só ia ter curso em outubro. E aí, por um acaso, o curso passou para março. E aí, Uhum. assim, por uma ajuda de família, não sei o que, vamos fazer. E eu comecei a fazer o curso e eu não esperava que eu ia. Eu não esperava que Jung era o que a Montefosque trazia. Por isso que eu Ah, acho esse título ele traz bem o que eu vejo, é o Jung de Montefosque. Porque a Montefosque, eu acho que a gente pode falar um pouquinho dela antes ah, de eu adentrar. sim. É, a Montefosque, ela foi bióloga, né? Ela Uhum. começou pela biologia, assim até que ela começou a se interessar pela psicanálise, né? Então ela foi fazer medicina, porque na época era necessário fazer medicina para você adentrar a psicanálise. Foi fazer medicina e começou o estudo em psicanálise. Como ela vem da biologia, ela traz uma visão tanto, eu acredito que mais social, porque é muito claro dentro da biologia como os seres são interdependentes, e ela traz essa visão para a psicanálise, para a visão de Jung, e ela tem um pensamento muito lógico, coerente, assim, né? Então ela pega a visão de Jung, e é isso que eu estava falando no início. Jung, às vezes, pode ser considerado um cara místico ou da religião, ou vão ter vários vieses, né? Aí vai ter. A gente vê muito dos arquétipos, aí aprofunda em vários temas. E o que a Montefosque ela consegue perceber, e aí eu estava falando isso no início, é por que, que o Jung ele vai para todas essas áreas, né? Por que, que ele vai pesquisar? Então ele descobre, dentro do simbolismo, um, uma força que faz o humano sair daquela necessidade de só suprir as necessidades individuais para produzir algo, produzir cultura, que ele vai falar sempre, né? E por que, que ele vai para todas as áreas? Porque ele percebe que precisa estudar o humano, e isso é fazer ciência, né? É perceber que ele percebe em várias culturas diferentes, em diversos grupos sociais diferentes, algo que se mantém, que ele vai falar que é o processo de individuação. E o que a Montefosque ela consegue fazer é quase que pincelar o pensamento de Jung, pegar, como a Adriana coloca, né, a coluna vertebral, e entender como que ele estava fazendo uma pesquisa de um pensamento que ele é único e coerente,
mas que faz ele pesquisar em diversas áreas do humano, porque quando você estuda o humano, você vai falar sobre tudo. Porque tudo que está na existência que o homem criou é falar sobre o humano, é falar sobre a psique e o que ela pesquisa, quais são os interesses. Então, Jung ele vai para essas diversas áreas para pesquisar aquilo que ele começa a descobrir. E que não é, e é um pensamento que é espiritual. Porque ele percebe que o humano, ele não é só matéria. E a psicanálise, ela surge num momento da ciência muito forte, né? Da ciência positivista. Porque nessa época, a gente não vai falar nem de física quântica. Que hoje em dia, você vai falar, ah, tá, falar de energia faz sentido, eu tô falando de física. Mas a gente tá falando de uma época que a ciência, ela tá muito restrita naquilo que você pode medir, naquilo que você pode ver. Tanto que existe essa diferença mais marcada da psicologia, que começa a fazer pesquisas, e que ela fica sempre num limiar delicado. Se a psicologia é ciência ou se ela é uma metafísica. Porque falar de um pensamento, de algo que não é palpável, está em tese fora da ciência da época. Porque você não se comprova métrica para medir, certo? Então, o Jung, ele está num tempo que aquilo é um espiritual que está um pouco fora daquilo que a ciência, né, comprova. E hoje em dia, eu acho que o pensamento do Jung está voltando a ser muito atual, e a Montefort, que ela faz muito isso, porque ele volta a ter uma concretude dentro da realidade. Não fica só fora num pensamento que não é só uma teoria, não é só uma visão de vida. É algo que se comprova na realidade concreta. E ele faz isso através da ciência, né? E a Montefort consegue fazer essa linha do pensamento bem coerente, de dizer por que o Jung foi para essa área. Né? Então, eu e tem um detalhe, né, que a Adriana também explica pra gente, que ela, além de bióloga, médica e psicanalista, ela é uma mulher. Com certeza. Né? Faz toda a diferença, né? Acho que isso dentro do nosso tempo não só faz diferença, como se torna necessário. Porque o pensamento não tem como, né? Acho que todo mundo que faz ciência ou que tá... A Montefort vai falar muito isso, né? Todo mundo que tá produzindo um pensamento, você produz um pensamento a partir de uma experiência. E se a gente só tem pensamento do ser humano, do humano, vindo do homem, ele tá vindo de uma experiência que ela tá limitada de algum lugar. É um lado da experiência, né? É um lado. Mas a gente só tem homem vindo falando de humano. Até que surge a Montefort, que é uma mulher. E aí ela traz... Isso também é muito lindo, porque falar que vem de uma mulher, até parece que a gente vai falar de uma coisa que fica mais fora do que é concreto. Mas quando você pega o simbolismo da mulher, que é sustentação, que está relacionada, é o que é mais concreto, né? O masculino é o pensamento, é o logos. A mulher é o que sente. É o que está mais ali na concretude, na realidade. Mas não parece tão óbvio assim, né? Quando você pensa que você vai falar que é um pensamento. Não é, porque a mulher ela sustenta a vida, né? Todos somos filhos de uma mulher. E a mulher, ela tem não é que o masculino não seja importante, mas ficou unilateral por conta disso, né? De só ter a maioria do pensamento era masculino. Então, mas não é só porque ela é mulher e a gente está falando de feminismo, essas coisas, não é isso. É que, como você falou, ela tem um pensamento lógico e ela uniu uma coisa a outra. Por isso que tem um valor muito grande, né? O que ela traz, esse olhar de Jung. Inclusive, a formação do Básico 1, que é essa formação de 2 anos, chama Jung além de Jung. Que é porque ela traz esse olhar de Jung através dele mesmo, né? Você poderia falar um pouco disso para nós? Claro. Eu vou fazer um link antes, assim, do que você falou, porque eu acho que isso é muito importante e já é falar de Jung, né? Sim. Quando você falou, você é uma mulher. E eu acho que também tem o símbolo, e que a gente vai mais à frente, acho que não vale a pena. Qual é o símbolo que a mulher representa? Então, você falou, a mulher é o que representa, é a mulher que sustenta a vida, né? E Jung traz a importância simbólica das coisas. Não é só falar
dentro de uma perspectiva social de feminismo. Mas existe um símbolo do papel, do que cada um representa, do que o feminino representa, do que a mulher representa. Isso é bem Jung. É perceber que isso tem um sentido, que o simbolismo ele tem uma efetividade, assim, eu acho que na realidade, né? Ele produz algo que está ali, que se torna concreto. Então, quando você trouxe, a sua pergunta foi da Montefoschi. Isso, por que que o curso, né, o nosso curso tem esse nome, né? Jung além de Jung. Qual é o olhar da Silvia Montefoschi? Qual é o Jung de Montefoschi? Bom, não é tão simples, né, tentar fazer isso, mas eu acho que principalmente a Montefoschi, como eu falei, ela tem um pensamento muito coeso. Eu acho que ela consegue construir o raciocínio numa linha do tempo, né? Ela consegue fazer não só uma linha do tempo, mas uma linha do tempo de raciocínio para você compreender. Então, o Jung, ele estava experienciando. Então, a coisa, ela fica, às vezes, um pouco, quando você está pega da experiência, ela fica um pouco confusa, né? Montefoschi, ela consegue olhar para aquele cara que viveu uma história e ela consegue quase que codificar ali o que foi a pesquisa de Jung, né? Mas por que Jung, além de Jung? Porque tem a visão que Jung traz, e ela despercebe ali no processo de individuação a coluna vertebral do pensamento de Jung, mas é isso que eu acho que é o mais interessante da minha visão, assim, do que eu percebo da Montefoschi. E tem muito a ver, para mim, com o fato de ela ter vindo da biologia, não que a biologia modificou ela, mas acho que isso já diz de quem é a Silvia, né? Ela traz um pensamento que ele tá... Por que ele traz concretude? Ele está relacionado àquilo que se pensa, a teoria, ela está completamente relacionada com aquilo que se vive. Então, a Montefoschi, ela sempre insere a dinâmica psíquica dentro do contexto histórico-social. Jung é o primeiro a reconhecer isso, né? E é por isso que Jung percebe, quando ele faz uma teoria sobre o homem, ele não pega uma teoria dentro de um determinado contexto histórico e coloca o homem é isso, né? Então, até definir pessoas dentro de papéis. Quando você define as pessoas dentro de papéis da sociedade, você pega isso dentro de um determinado tempo histórico. Só que esses papéis, eles se modificam ao longo da história. O que é ser mãe, o que é ser pai, o que é ser filho, o que é ser... As relações, elas vão se modificando. Quando Jung ele faz a teoria dele da psique, ele pega todo o processo histórico da humanidade e percebe o que se mantém. O que se mantém é o homem que está em constante transformação de si e da sociedade. Então, Jung volta a reinserir o homem dentro da sociedade. Não é mais sociedade em contradição ao indivíduo. Jung devolve isso parte, né? Devolve ao próprio indivíduo os dois lados da existência. Aquela parte mais individual e a que faz parte do social. O ser humano é social. Montefoschi, que ela, a sensação que eu vejo, assim, é que ela aprimora o pensamento de Jung, ela consegue lapidar um pouco melhor, porque aí vem essa visão da biologia, que é uma visão muito antropológica, muito social, cada indivíduo que está sempre em relação. E que as relações, elas se complementam, elas crescem a partir disso. Isso é uma visão muito, eu acho que, para mim, do que eu vejo, é uma visão muito da biologia, certo? E a Montefoschi, ela traz isso para a história do humano. Como que as relações, a Montefoschi, ela traz o enfoque da visão de Jung para a relação. Tudo é relação. Tudo se dá em relação. Espaço-tempo e relação um e outro. E aí ela consegue aprimorar o pensamento no sentido de pegar o que está acontecendo agora. O que as relações, nesse momento histórico presente, elas estão produzindo? Qual é a dinâmica? E aí eu acho que ela ela afina no sentido a visão de Jung, é como Jung traz o pano de fundo, a pesquisa. Né? Vamos entender como é que é o funcionamento da psique, e isso diz do funcionamento do homem, do ser humano. E a Montefoschi, que ela compreende já isso que Jung já trouxe, e ela traz isso para pesquisar a sociedade e as relações. Como é que eu me coloco em relação?
aonde eu existo. Como eu me relaciono na minha cultura, na minha sociedade, com as pessoas que eu convivo. Como que a gente pode perceber dentro das estruturas sociais, o que a estrutura social ela produz para o indivíduo, né? O que acarreta e o que cada indivíduo produz no social. E ela está sempre trabalhando a relação. Por isso que eu acho que é importante entender da onde ela vem, né? Qual é a história dela? Ela tem Sim, sim. um pensamento dialético, ele vai falar sempre de relação. Então, para mim, esse é o olhar de Montefoschi que vai aprimorar, que vai manter o pensamento de Jung em uma constante crescente. Porque as dinâmicas de relação elas vão estar sempre se transformando, né? Exatamente. E lembrando que Silvia Montefoschi é uma pensadora italiana, né? Ela cresceu na Itália, parece que em Milão também, onde, assim, também é um berço do conhecimento, né? Do conhecimento da psicanálise, é tudo ali na Europa, enfim. Mas ela de fato, por ser uma mulher, sim, ela traz toda essa questão prática, né? Para a vida, assim, para a carne mesmo, que tanto é que ela fala da carne se faz o verbo, né? A gente fala, então, e outra, o símbolo, a simbologia em Jung é uma função praticamente psíquica, né? Então, ela traz isso, tanto é que a Adriana traduz esse livro, né, Psicanálise em Devir, que é da Silvia Montefoschi, e a base da nossa formação do Básico 1 é a tradução desse livro, né, que ela não só fez a tradução, mas também deu vários boxes explicativos e tudo mais, e, e essa formação dura 2 anos, porque realmente precisa de uma leitura aprofundada, precisa né, de uma disposição para entender mesmo mais profundamente, mas não que seja uma coisa abstrata, muito pelo contrário, porque é uma coisa que vai tão a fundo na prática que é até meio difícil da gente, né, ligar uma coisa assim na outra no início. Mas é interessante isso que você traz, né, porque são coisas que não são facilmente perceptíveis, né? É importante que a pessoa tenha uma disposição para estudar isso, né, também, claro. Sim. Ah, com certeza. Assim, eu acho que, como você trouxe assim da Adriana, a sensação que eu tenho é que a Adriana agora, que continuou, primeiro que a Adriana é a pessoa que está pegando o pensamento da Montefoschi e passando. E a Adriana, ela tem uma capacidade, assim, eu acho que também do pensamento, de explicar, de trazer isso. Eu acho que, assim, é de uma riqueza, né? Eu acho que o que a Adriana se dispôs a fazer, né? E eu acho que a Adriana ela faz o trabalho dela muito bem. Ela pegou muito bem essa relação terapêutica e compreendeu o que a teoria está dizendo e traz para a prática. E é por isso que quando eu falo da minha experiência, que eu vi o outro funcionando, eu falo, tá funcionando. Eu vi uma diferença. E por que Sim. que eu fui fazer essa formação e de repente isso me abriu o olho? Eu acho que tem uma questão da teoria, que eu vi uma teoria que fazia sentido na prática, que às vezes a teoria ela tá só, é uma teoria muito interessante, ela fala de coisas que seriam ótimas, mas talvez utópicas, talvez não se dão no momento presente. E ela traz essa teoria, para mim, ela condiz a algo que eu vejo na realidade, no Sim, sentido que ela dá conta da realidade. Ela dá conta. exato. Porque às Ela vezes, dá conta. a relação dinâmica na relação terapêutica, e às vezes ela não dá conta da experiência. Porque a teoria não dá conta. E eu acho que o que eu vi concreto acontecendo é uma teoria que dá conta da experiência, da prática concreta. E que a Adriana faz isso muito bem de acessar. E aí ela consegue pegar esse pensamento que ela já mastigou e vivenciou, ela traz na relação terapêutica, assim como ela consegue agora trazer o pensamento de Montefoschi para passar. Porque ela sabe exatamente o que é Montefoschi que está falando, né? O que eu Exatamente. trazendo? Alguém que fez um estudo que já foi mais lá na frente, entende bem o simbolismo da dinâmica das relações para trazer isso dentro da pesquisa. E não tem como ser uma coisa simples. Não tem como ser tão rápido, né? Sim, é bem Eu ia falar, complexo, né? é bem complexo. Assim, acho que dentro do ponto que você falou, assim, tinha um detalhe
mas que eu acho que eu acabei Eu ia perdendo. comentar o seguinte, porque quando a gente fala de Jung, além de Jung, o que esse livro traz também é o olhar da Silvia Montefoschi, pelo olhar de Jung, entendendo como que ele enxergou o que ele enxergou, né? É isso que também ela traz nessa abordagem e nesse primeiro momento da formação, é entender o que fez de Jung ser Jung, né? A partir de qual lente que ele usou para a gente também poder enxergar, e aí a partir desse ponto ela começa a desenvolver toda uma contextualização muito mais detalhada, né? E isso também dá, bom, enfim, são muitos detalhes, mas é essa abordagem que traz a possibilidade de levar adiante o pensamento, que é o que também a Adriana está fazendo, né? De levar adiante. E aí ela insere também a questão das vidas passadas, né? Muito interessante. Que ela vai falar melhor na quinta-feira. Isso. Sim, inclusive porque ela lançou esse livro, né? Psicanálise e Vidas Passadas, uma fundamentação teórica da psique no tempo, que foi lançado há pouco tempo e está no nosso feed ali todas as informações para quem quiser saber mais. Mas é fantástico, assim, porque nesse livro também ela tem um diálogo com o Jung, né? Ela pega um texto de Jung e conversa com ele no livro e vai explicando muito mais coisas, assim. O pensamento de Jung, acho que quando ele fala sobre o processo de individuação, e ele compreende exatamente essa linha do tempo da experiência do homem, a experiência do desenvolvimento da humanidade, ele abre, né? Por isso que Jung, além de Jung, tá num processo que é sempre em constante evolução. Porque o homem não é o homem humano. Ele não é algo estático, mas é algo que está sempre se transformando. Eu estava, esses dias, a gente começou a fazer a monitoria, né? Uhum. Com as pessoas que estão fazendo o Uhum. E Uhum. aí eu tava relendo a apostila, né? E foi interessante que eu lembrei de uma aula lá da escola, né? Quando a gente estava estudando. Nem lembro se naquela época era ciências ou se já era biologia, né? Mas acho que era biologia. Uhum. E nem lembro mais quem, mas todo mundo passou pela escola e estuda que o ser humano mais adaptado é aquele que mais se mantém. E aí é muito interessante, porque eu acho que às vezes a gente ficou com essa sensação que o adaptado é aquele que quase que se acomoda. Mas o adaptado é aquele que está sempre se transformando, que se permite à natureza que está sempre mudando se adaptar a novas. Então, no sentido que existe uma relação que está em constante. Então, por mais que aquela visão ela seja uma visão dentro da biologia para outro aspecto, ela traz já uma lente para algo que o ser humano ele está em constante transformação. A partir do momento que Jung declara que esse é o ponto e que é isso que se mantém, e é por isso que ele traz o processo de individuação, né? É onde que o indivíduo, ao mesmo tempo, traz a sua unicidade, quem se é, como diferente do papel do social daquele momento histórico, ele traz o momento, ele traz a visão de um homem que está sempre se transformando. Então, o pensamento dentro da psicanálise tem que sempre se transformar. Porque o humano está se transformando, está mudando. Então, algo que foi dito num determinado momento histórico, ele vai ser um pouco diferente depois. Então, eu acho que esse é o pensamento que ela continua e que a Adriana agora continua pela linha, pela visão única dela de trazer essa constante transformação. Então, fazer sobre psicanálise é uma compreensão do humano e da psique. É compreender que esse pensamento ele está mudando, né? Está numa ascendente, Em assim. evolução, né? Acho que esse é Nossa, muito o. legal esse ponto de vista que você trouxe, Clara, bem legal mesmo. Acho que deu uma boa exemplificada assim no contexto, sabe? Muito bom. Do que fala, né? O que seria isso, né? Sim, Sim. exatamente. Isso é a vida, né? É o movimento da vida. Muito bom. O que mais, Clara? São Assim, tantas coisas, né? exatamente. Como é que a gente também pega o pensamento da Montefoschi e coloca aqui, assim, né? Eu No acho que geral seria. eu acho que Hum, é a linha principal, assim. E no mais a gente estaria adentrando, acho que o pensamento
Tanto que seria interessante, né, falar mais sobre o processo de individuação. O que que é? Que eu acho que tem Sim. também eu acho que poderia ser uma live inteira sobre isso. Porque, Vamos fazer outras, vamos fazer outras. é, porque eu acho que Sim, também o processo de individuação, ele também pode ser compreendido por muitas lentes de quem lê Jung, né? E aí, sim, qual é a lente que a Montefort está lendo que ela consegue trazer, assim, desse pensamento, dessa visão, né? Então, a sim. princípio, assim, nesse momento, não me ocorre nada, porque eu acho que a gente trouxe, assim, as coisas bem... Mais básicas, né? né? Sim. Mas a gente vai continuar falando sobre a visão de Montefoschi, a respeito de Jung, a formação, etc. Quero convidar as pessoas que estiverem aqui, que forem assistir depois, para saber mais sobre essa abordagem lá no site, aeledu.com. O link está lá na bio, e vocês clicam em Psicanálise em Devir, tem todas as informações, e inclusive a próxima turma, né? A próxima turma vai ser o ano que vem, e todas as informações estão lá, os livros também, e estamos aqui para conversar sobre isso e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Tá bem. Obrigada, Clara, por ter vindo. Obrigada a todos. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.